No silêncio um som de uma voz queira chamar os que dormem no Senhor. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Pinheiro, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Cidadão Celestial. É uma honra ter você aqui. Esse canal ele foi criado com o objetivo de nós estudarmos juntos a Bíblia, de aprendermos um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Então, para mim, é uma alegria, uma honra muito grande ter você aqui. Que bom que você parou um tempinho para estudarmos juntos e aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus. O tema que nós vamos estudar hoje, como vocês já viram aí na abertura, é um tema um tanto quanto controverso no meio cristão e, por que não dizer, polêmico. Nós vamos falar a respeito da morte. Mas eu queria, claro, desde já deixar bastante claro que o nosso objetivo aqui não é criar polêmica, tá? O nosso objetivo é estudar a Palavra de Deus. Então nós vamos parar para refletirmos, lermos alguns textos e ver o que a Bíblia fala, né? O que a Palavra de Deus tem a nos dizer a respeito da morte, tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, fique à vontade para se inscrever, deixar o seu comentário também. E se você gostou do tema, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas sejam incentivadas também a estudar a palavra e serem abençoadas, tá bom? Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo conduza o nosso estudo e seja o nosso professor. Encontrará suas mães, amigos vão se... Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante, se você puder, claro, acompanhar este estudo com a sua Bíblia, porque a gente vai ler alguns textos falando a respeito da morte, tá bom? Mas se você não puder, também não tem problema, porque sempre que a gente for ler algum texto, eu vou projetá-lo aqui no vídeo para você poder acompanhar a leitura, tá bom? Então, assim, para a gente entender a respeito da morte na Bíblia, para a gente entender, melhor dizendo, o nosso fim, o bacana é a gente entender o nosso começo, como nós fomos feitos, do que nós fomos feitos e o que somos. Fica muito mais fácil quando a gente vai lá para o começo, lá para o início, a gente entender como a Bíblia ela trata a respeito do tema da morte, tá? E vocês vão perceber, a meu ver, que a Bíblia ela é muito simples quando ela fala sobre a morte. Ela não deixa os textos que apresentam esse tema, eles não deixam muita margem para dúvidas ou para interpretações, tá bom? Então, assim, o primeiro texto que eu quero ler com vocês, ele está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Aqui fala a respeito da formação do homem, do ser humano, da parte de Deus. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então esse texto, ele já deixa uma coisa muito clara para a gente. O homem foi formado do pó da terra, Deus soprou nas narinas dele o seu espírito, ou seja, deu vida, né? Ele passou a ter vida e passou a ser alma vivente. Então veja que a Bíblia ela está dizendo que nós somos feitos do pó da terra e nós somos uma alma, ok? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós não temos uma alma separada do corpo. Nós somos uma alma, nós somos um ser completo. Corpo, espírito,
né, e alma. O espírito nós entendemos como sendo o fôlego da vida, ok? Então tem até um gráfico que eu preparei para vocês, muito legal, que fala a respeito dessa equação da vida, tá? Vocês podem ver aí que dá como exemplo a lâmpada, né? Lâmpada mais eletricidade igual a luz. Embaixo tem ali o esquema de como nós somos formados, segundo o texto que a gente acabou de ler. Pó da terra, corpo, matéria, mais fôlego de vida, espírito, poder de Deus, igual a alma vivente. Então você veja que a Bíblia, ela não apoia essa ideia de que o ser humano tem uma alma que se separa, quando morre, por exemplo, se separa do corpo e fica vagando por aí. Não, a Bíblia diz de forma bastante clara que nós somos uma alma, tá? E nós fomos criados por Deus para vivermos eternamente, ok? Deus nos criou para sermos eternos. A morte é algo contrário à nossa natureza. Tanto é que, uma coisa bastante óbvia, que eu não precisaria nem dizer aqui, mas eu vou dizer, é que quando alguém morre, seja um parente nosso, um amigo, até mesmo a gente fica triste com uma pessoa pública quando vem a óbito, uma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, e a gente não se conforma com a morte dessa pessoa. E natural, porque nós não fomos feitos para morrer. Só que quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, e criou-os para serem imortais, essa imortalidade ela estava condicionada à obediência, ok? Então, quando você vai lá para Gênesis, vamos voltar lá no texto bíblico, em Gênesis, você vai ver que Deus ele colocou ali uma condição para a vida eterna, né, dos seres humanos, ok? Então nós vamos ler ali o texto que está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16. Gênesis 2:16 diz assim: E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus ele foi muito claro quando ele deu essa ordem. Vocês não vão me desobedecer. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore vocês não vão comer. Porque senão certamente vocês vão morrer. E quando Deus fala que vai morrer mesmo. Não tem essa de você morrer e ir para o inferno, ir para o céu, para o purgatório, para qualquer outro lugar. Porque se você vai para qualquer um desses lugares, você não morreu. Concorda comigo? Se você está queimando no inferno, você está vivo. Se você está no céu com Deus, também. Se você está no purgatório, num lugar intermediário, também. Então veja que Deus ele foi bastante claro e específico. O final da história a gente sabe, infelizmente. O casal desobedeceu a Deus. E alguns anos depois, muitos anos depois, eles morreram. Ok? Então quando a Bíblia diz que quando a pessoa morre, realmente ela morre. Tá bom? Aquela equação que a gente apresentou lá no gráfico, né? Pó da terra, corpo, matéria, fôlego, espírito, poder de Deus, nos tornamos uma alma vivente, né? Somos uma alma vivente. Na morte ocorre, né, a mesma equação. Pó da terra menos fôlego de vida igual a morte. Então quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Nós vamos ver mais alguns textos na Bíblia que nos mostram com bastante clareza a respeito desse assunto.
O livro de Eclesiastes, ele tem alguns textos bastante esclarecedores a respeito da morte, do estado das pessoas quando morrem. Por exemplo, Eclesiastes 9, verso 5. E também o verso 6 está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tem um outro texto também no capítulo 10, no capítulo 9, verso 10, diz assim: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então você veja que aqui o texto bíblico ele está sendo bastante claro. A pessoa quando morre, o nosso corpo, que é pó, ele volta para a terra, e o espírito, né, que é o fôlego de vida, onde nós respiramos, ele volta para Deus. Então a Bíblia está dizendo que a pessoa na sepultura, para onde ela vai, ela não tem conhecimento de nada, ela não consegue fazer nada, ela já não tem memória, ela não tem sentimentos. Então a Bíblia está comparando a morte a um sono, um estado de inconsciência. É algo como se a pessoa estivesse em coma. Quando a pessoa está em coma, ela praticamente está dormindo, porque ela não pensa, ela não raciocina, ela não tem sentimentos, não tem fome, não sente absolutamente nada. Então vamos entender a morte, como a Bíblia está nos apresentando, em um estado de inconsciência, como se a pessoa estivesse em coma. Uma pessoa quando está em coma, ela passa às vezes 10, 20, 30 anos naquele estado, e quando ela acorda é como se ela tivesse dormido uma noite. Certo? Tem um outro texto muito interessante também que eu queria que você acompanhasse comigo no Evangelho de João, lá no capítulo 11. O Evangelho de João no capítulo 11. Que ali está falando a respeito da morte de Lázaro, que era um amigo muito próximo de Jesus. Nós vamos ler os versos 11 a 14. E veja o que Jesus diz a respeito da morte de Lázaro. Que texto bastante esclarecedor. João 11, de 11 a 14. Isso dizia e depois eles acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então veja que o próprio Jesus Cristo, por ocasião da morte do seu amigo Lázaro, ele falou para os discípulos que Lázaro adormeceu. Só que Jesus estava falando da morte de Lázaro. E Jesus disse: vou para lá despertá-lo. Tá? Então, meus amigos, existe um outro detalhe também. Olha que coisa interessante isso. A palavra cemitério, quando você pega no original, na etimologia é a origem da palavra. A origem da palavra cemitério significa lugar para dormir. Olha que interessante. Então o cemitério, os nossos cemitérios, na verdade são um grande dormitório. As pessoas elas estão lá dormindo, aguardando Jesus Cristo para as despertarem. Elas não vão dormir lá para sempre, mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco a respeito disso. Antes, se a Bíblia é bastante clara ao dizer que a pessoa quando morre, ela está em estado de inconsciência, descansando, dormindo, repousando lá no cemitério, no grande lugar para dormir. Da onde surgiu essa história de que a pessoa quando morre ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para um estado intermediário, ou ela reencarna, ou ela
vai para uma outra dimensão. Onde surgiu essa história? A Bíblia não é bastante clara a respeito disso? Você veja que lá no Gênesis Deus foi bastante específico, bastante reticente na sua ordem. Ele disse lá, se vocês comerem e me desobedecerem, vocês vão morrer. Quando a gente volta para o livro de Gênesis, vamos voltar para Gênesis no capítulo 3. Volta lá para Gênesis no capítulo 3. E nós vamos ler o verso 1. Diz assim, mas a serpente, Gênesis 3, verso 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. E o verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Opa! Então aqui a gente está vendo, aqui você acabou de ler a primeira fake news da história deste planeta Terra. A primeira fake news da história deste planeta Terra. Deus falou para eles, se vocês comerem vocês vão morrer. A primeira mentira. E a primeira mentira relacionada à imortalidade da alma. Então você veja que o diabo, ele desde o começo, ele tenta implantar essa ideia falsa para mim e para você, de que nós temos uma alma que é imortal. De que a despeito do que a gente faça ou deixe de fazer, nós não vamos morrer nunca. O que é uma grande mentira. É uma grande mentira. A Bíblia é bastante clara, nós vamos morrer. Porque desobedecemos a Deus. E aqueles que desobedecem a Deus, o destino é a morte, infelizmente. Por mais que isso seja contrário à nossa natureza. Agora, se a Bíblia ela é bastante clara com respeito a esse assunto, de onde vem então essas histórias de espiritismo, de pessoas que consultam médiums, que conseguem trazer pessoas que já morreram de volta para falar com seus entes queridos? Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que já passou por uma experiência dessa. E aí? Se o seu querido ele está neste momento dormindo, descansando, como que as pessoas explicam, como que a gente pode explicar esse assunto a respeito, né, de pessoas que voltam, têm experiências de mediunidade, pessoas que são incorporadas por médiums. Muitas vezes até a pessoa fala ali detalhes da vida pessoal de alguém para comprovar que realmente é de fato aquele parente ou aquele amigo. Como é que a gente pode entender isso? Será que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia ela fala a respeito disso. Então, por exemplo, quando a gente vai para o livro de 1 Samuel, no capítulo 28, ali a gente tem a história do rei Saul, né, que consultou uma médium, porque ele estava ali num contexto de guerra, né, e existiu o profeta Samuel, no qual foi um dos maiores profetas do antigo Israel, já tinha morrido. E ali Saul, num contexto de segurança nacional ali de Israel, uma guerra iminente, ele foi procurar uma médium. E essa médium, supostamente, ela conseguiu trazer Samuel de volta para falar ali com o rei Saul. Aí eu te pergunto, se a Bíblia está dizendo que a pessoa, quando ela morre, como que a médium conseguiu trazer Samuel de volta? Eu não vou ler aqui o texto, depois eu quero, se você puder ler com calma esse texto em 1 Samuel, no capítulo 28, você vai entender melhor. A Bíblia diz que Saul, por essa atitude dele, ele foi punido por Deus.
lá no livro de 1 Crônicas, livro das Crônicas, no capítulo 10, verso 13. 1 Crônicas, no capítulo 10, verso 13, você vai ver que Deus puniu puniu Saul por conta dessa atitude dele. O texto diz assim, ó. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Então você veja que Deus ele puniu o rei Saul porque ele consultou uma necromante. Então você veja que Deus ele não apoia esse tipo de coisa. Tá bom? Outro texto interessante, quando a gente vai lá para Levítico, no capítulo 19, verso 31, lá no começo da Bíblia, Levítico, capítulo 19, verso 31, Deus ele dá uma ordem bastante clara ali para o povo. Ele diz o seguinte: não vos voltareis para os necromantes nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então ele está dizendo aqui para não consultar esse tipo de coisa. Por quê? Por que Deus diz isso? Porque quando você consulta um médium, quando você consulta um espírita, e aqui todo o meu respeito à religião espírita, tá? Mas aqui a gente está tratando de Bíblia, não sou eu que estou falando. Eu falo isso com muito amor, com muito respeito, né? Todas as religiões são bem-vindas para mim. Porém, a Bíblia, ela nos fala a verdade sem rodeios, tá? Então, quando você consulta um médium, quando você consulta um espírita, e aquela pessoa numa sessão espírita, ela traz de volta algum parente seu, na verdade não é o seu parente ali, não é o seu amigo, não é a pessoa que morreu, que está sendo trazida de volta. O que a Bíblia nos diz é que aquilo são anjos caídos, que se personificam, de modo que eles conseguem imitar o timbre de voz das pessoas, de uma maneira perfeita a nos enganar. Veja aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14, está escrito o seguinte. O apóstolo Paulo, ele escreve: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E no 15 também: não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em anjos de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aqui o texto está dizendo que Satanás, ele se transforma em anjo de luz, porque ele é um anjo, e ele diz que os ministros de Satanás se transformam em ministros da justiça. Ou seja, eles têm esse poder de se personificar em pessoas mortas para nos enganar. E Deus, ele proíbe esse tipo de coisa. Ele pede para que nós nos afastemos dessas práticas. Tem um livro bastante interessante, que eu quero até ler um trecho para vocês. Eu vou aqui pegar o livro, é esse livro aqui, ó. Esse livro chama-se Viagem ao Sobrenatural. Esse livro ele conta a experiência de um rapaz chamado Roger Morneau. Ele é canadense. Roger, ele se envolveu com o satanismo, no mais alto grau que você possa imaginar. Ele participava de cultos a Satã, né, a Satanás, onde ali eram feitos rituais, enfim, tinha um sacerdote lá de Satanás. Numa dessas reuniões, ele contando, eles participaram de uma experiência como essa, onde ele viu um anjo, um dos anjos caídos lá de Satanás, se personificar em uma pessoa morta. Ele disse assim, né, nessa reunião:
Um dos amigos dele se aproximou dele e disse assim: se você acha isso impressionante, espere até que você possa ouvir os espíritos reproduzindo as vozes de pessoas que você conheceu e sabe que estão mortas há muito tempo. Isso sim mexe com a cabeça de qualquer um. Então aqui é um amigo dele dizendo que, entre outras coisas que eles iriam vivenciar ali nas reuniões de adoração a Satanás, estavam essas experiências mediúnicas, onde os anjos eles incorporavam pessoas já falecidas. E nessa reunião ele incorporou um ex-prefeito lá da cidade de Montreal, no Canadá, onde eles moravam, e ele conseguiu imitar a voz de forma perfeita. Inclusive ele reproduziu um famoso discurso que este cidadão tinha feito lá, e todos ficaram admirados. Então veja, esse livro, se você quiser adquirir ele é muito, muito bacana. Ele conta a história do Roger Morneau, que se envolveu com práticas, né, de adoração aos demônios, e Deus o resgatou de maneira miraculosa e o salvou para o seu reino. Você pode adquirir esse livro no site da Casa Publicadora Brasileira, que eu vou deixar aqui até na descrição, se você tiver mais curiosidade para aprender a respeito desse tema. Então, meus amigos, veja que a Bíblia, ela nos dá uma clareza muito grande a respeito desse assunto, sobre a morte. Agora, uma coisa que é muito importante, é o mais importante na verdade em tudo isso, é que o nosso Deus, Ele não nos criou para nós morrermos. Ele nos criou para a vida eterna. Todos nós, eu estou falando aqui para pessoas talvez que tenham perdido algum parente há pouco tempo, tenham perdido um amigo há pouco tempo. Saiba que, segundo a Bíblia, essa pessoa querida sua, ela está dormindo. Só que ela não vai dormir para sempre. O nosso grandioso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, que Ele tem as chaves da morte. Jesus Cristo, Ele veio a essa terra para vencer a morte. Algo que era impossível para a gente, porque nós somos desobedientes. Não é da nossa natureza obedecer a Deus. Precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui morrer no nosso lugar. Vencer a morte. E essa vitória Ele acredita para nós. Então existe esperança para a gente. Para finalizar, eu quero ler um texto que é um dos textos que eu mais gosto em toda a Bíblia. É um dos meus textos preferidos. Principalmente quando fala a respeito deste assunto. Principalmente quando fala a respeito da morte. Esse texto, ele nos mostra uma cronologia a respeito da volta de Jesus e também a respeito da situação dos mortos em Cristo. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 13 até o 18. Olha que texto maravilhoso. Ele diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que texto maravilhoso! Meu coração ele queima quando eu leio esse texto. Jesus está nos dizendo que Ele vai voltar a essa terra para ressuscitar os mortos e nos devolver os mortos, que não serão mais mortos, estarão vivos pelo poder de Deus. Então Jesus Cristo ele deseja que nós tenhamos essa esperança no coração. Ele quer que você saiba a verdade a respeito desse assunto, porque a verdade ela nos liberta, mas ela não só nos liberta, ela nos traz esperança, uma esperança real. Não é fake news. Isso daqui é uma esperança real para mim e para você, que nós teremos os nossos queridos de volta. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que Deus abençoe você. Deus console o seu coração, se caso você esteja entristecido pelo luto. Que Deus acalme o seu coração, colocando a certeza no seu coração de que o seu querido, nesse momento, ele está dormindo, aguardando a breve volta de Jesus. E que você possa se preparar para esse dia, para receber de volta os seus queridos, estudando este livro. Estude esse livro. Esse livro, ele é esclarecedor. Ele te liberta das fake news, das mentiras. E ele te ajuda a se preparar para aquele grandioso dia onde nós vamos receber o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus e receber os nossos queridos de volta. Que Deus abençoe você e te dê uma excelente semana. E um abraço para você e para toda a sua família. Deus te abençoe.